Olá, sejam bem-vindos ao Isto Não é Filosofia. Eu sou o seu professor de filosofia de hoje e de sempre. Meu nome é Vitor Lima, como você já sabe. E hoje a gente vai entrar no debate, eu e o meu amigo Heráclito aqui, que já vai ser apresentado, sobre a cientificidade da psicanálise e da psicologia como um todo. Durante, não sei, 2 anos, de 2 anos para cá, de 2, 3 anos para cá, no YouTube brasileiro, especificamente, tem voltado à tona a cientificidade da psicanálise em específico. E a gente tem visto muito ruído nisso, e a gente resolveu fazer uma aula. Na verdade, vai ser uma aula mesmo, assim. A gente separou alguns tópicos para falar, e em conjunto com o Heráclito eu vou fazer aqui um esclarecimento, uma tentativa de esclarecimento sobre os dois principais tópicos da discussão. O que é psicanálise, o que é ciência, e como é que se relaciona uma coisa com a outra. Então, vou pedir para o Heráclito se apresentar e dar todas as credenciais que ele quer dar para impressionar você. Heráclito, quem é você? Oi, gente, tudo bem? A pergunta vindo de um filósofo, né? Quem é você? Né? Não existe resposta certa. Mas as credenciais acadêmicas, pelo menos, né? Eu sou formado em História pela UFC, sou historiador, formado em Psicologia pela Estácio, sou mestre em Psicologia pela UFC, fazendo doutorado em Psicologia na Unifal, que obviamente é um erro. Fazer doutorado é um negócio que só serve para ferrar a sua cabeça. Estou quase terminando, eu espero. Sou analista junguiano, né? Professor. E também tenho um canal no YouTube, né, sobre psicologia e afins, né? E acompanho, meus alunos, é quase obrigatório, da pós assistir o canal do Vitor, né? Isto não é filosofia, senão praticamente não faz parte. Obrigado, Heráclito. Sobre a pergunta quem é você, eu gosto de sempre remeter a resposta existencialista, que começa com o Kierkegaard, que é a pergunta quem é você. Quando você pretende uma resposta universal e necessária, né, ou seja, essencialista, está fadado ao fracasso, né, porque indivíduo humano algum se reduz à sua essência, né? A essência é fácil de dar. Em termos de aristotélicos, é um animal racional, mas ela não informa quase nada de quem nós somos individualmente falando, né? Animal racional é o Heráclito, sou eu, é qualquer ser humano que nasceu, está vivo ou nascerá. Tem uns que desafiam essa essência, né? Mas qualquer essência que a gente propor, ainda assim vai ser universal e não individual. Então, portanto, ela vai falar pouco de quem nós somos, né? De quem o Heráclito é, de quem o Vitor é. Então, eu gosto de dizer assim, provocativamente, olha, o que eu sou em essência é fácil. Provocativamente porque a gente sabe que não é fácil, né? O que é essencial em nós ainda é um debate. Mas o que eu sou, individualmente falando, é aquilo que eu faço. Enquanto eu estiver fazendo, eu estou sendo aquilo. Sou pai, sou professor, né? Sim. Sou professor de filosofia e por aí vai. O que eu sou em essência, pouco importa, né? Mesmo que eu te dissesse, isso pouco diria sobre quem eu sou, né? Bom, tem a ver com a nossa discussão isso. A gente não está fugindo, não, porque a gente vai falar sobre a universalidade possível nas investigações científicas, principalmente a universalidade possível na psicologia, né? Tem tudo a ver com Exato. o debate psicologia e ciência. E aí eu fiz um mapa mental, que eu vou compartilhar com o pessoal aí agora. Tá aqui. Eu vou fazer zoom in e zoom out aqui. Então, vou recolher esses tópicos aqui e vou mostrar qual que é o plano geral. O plano geral é esse aqui. Vamos falar de ciência, vamos falar de psicanálise. E eu anotei muita coisa para falar de ciência e eu já me arrependi. Eu queria falar sobre ciência e cientificismo, ciência na história, tipo de ciência. Eu vou desistir de falar sobre ciência e cientificismo. Eu vou me limitar a recomendar uma aula que já tem aqui no canal, tá? Eu vou colocar aqui, em cima nesse momento. Se você quiser saber exatamente sobre esse tópico, clica aqui. Sobre ciência na história, eu acho que é bacana a gente falar, eu e o Heráclito comentarmos assim, alternadamente, não alternativamente. Essa nomenclatura, Heráclito, eu roubei, roubei não porque eu estou dizendo agora que eu roubei, então eu estou citando academicamente, da Marilena Chauí. Eu gosto dessa nomenclatura que ela propõe para explicar a ciência na história. Aliás, a expressão Sim. ciência na história é do livro dela. Em vez de história da ciência, ela coloca ciência na história. Ela faz esses três grandes rótulos aqui, que como todo bom rótulo abrangente, tem uma série de falhas, obviamente, né? Toda vez que você quer incluir Sim. muita coisa num rótulo grande,
você fala besteira, você fala imprecisão, mas nosso intuito aqui é ganhar pela abrangência e não pela precisão, porque senão não daria uma aula só, né? Então, assim, eu categorizei em 4 grandes coisas aqui, ó, para cada um deles. Que 4 grandes coisas são essas? Objeto da ciência, modelo de racionalidade, noção de ciência e tipo de raciocínio. Para cada um desses 3 aqui vai ter um desses. A concepção racionalista de ciência é a concepção primeira cronologicamente, o que não significa que ela já acabou, né? Ela nasce cronologicamente primeira, mas ela permanece, né, no tempo. Assim como a empirista e assim como a construtivista, que, segundo ela, é a última. Então, em termos de, né, pensar ciência cronologicamente para reflexão sobre ciência no Ocidente, a gente pensa esse modelo aqui. Qual que é o objeto da ciência? O que que ela estuda? Ela estuda a realidade em seu aspecto universal e necessário. E aqui já entram 2 conceitos que precisam de clarificação, né? Mínima, assim. Esse aspecto a priori. É, são aspectos a priori, o que a gente chama na modernidade de aspectos a priori. Universal é aquilo que está presente em qualquer circunstância, que independe do tempo e que é incondicionado. É o oposto Universal incidental. é, é aquilo que não depende de circunstância, para a gente ficar na maneira mais leiga de falar. Universal é aquilo que não depende de circunstância. É aquilo que você não pode dizer, mas aí depende. Opa, se depende, não é universal. A concepção de ciência, ela começa com a pretensão de identificar o que é universal na realidade. E aquilo que é necessário também. Necessário é aquilo que não pode ser de outro modo. Isso que é o necessário. Aquilo que não pode ser de outro modo. Então, claramente, a galera mais avançada aí já está pescando que se a ciência tem a pretensão primeira de localizar o que é universal e necessário, ela não pode se limitar àquilo que é empírico. Porque tudo aquilo que é empírico tende a não ser universal nem necessário. Exato. Tende a ser local e contingente, né? Mas essa é a pretensão. E a gente pode remontar os filósofos que a gente quiser para vomitar a erudição aqui. Platão, Platão, Descartes, Aristóteles. Exatamente. Descartes, na o próprio modernidade. Popper, né? O próprio Popper. O próprio Kant. Kant parte dessa concepção também, onde ele vai analisar a possibilidade de ter uma metafísica, onde ele vai interpretar a física newtoniana, inclusive ele Sim, interpreta a física newtoniana como universal e necessária. Se ela é universal e necessária é outra história, mas ele a interpreta assim. sim. Então é isso, essa é a pretensão. Então falar do homem aqui, para a gente fazer alguma conexão com a psicologia, não era falar do Heráclito, nem do Vitor, era falar do homem enquanto universal. Quais são as características que indicam todo e qualquer homem? É aquilo que a gente estava falando no início da nossa apresentação. A pergunta quem é você jamais seria uma pergunta nessa perspectiva aqui, quem é o Heráclito? Seria quem é o homem, né? Quem é É, é, o... exatamente. Não interessa o acidente, né? Do nome, do local. Exatamente. Tem uma coisa E curiosa qual... nesse debate, né? Perdão, te interromper, Vitor. Fala, não, não, fala. Tem uma coisa interessante trazendo essa questão para o debate da psicologia, é que tem uma coisa meio esquizofrênica, né? O principal autor a qual as pessoas se referem para justificar a existência de pseudociências é o Popper. E o Popper tem Sim, exatamente essa concepção. Mas a ciência que eles fazem, ou julgam fazer, e que eles defendem, é uma ciência empirista, que não é dedutiva, que não tem essas características do modelo de racionalidade matemática, que não tem nada disso, né? Então, para sim. começo de conversa, o debate em psicologia, ele tem essa coisa neurótica, né, dessa divisão. As pessoas utilizam o Popper para defender a existência de pseudociências a partir dos critérios que ele vai estabelecer de falsibilidade. Mas a ciência que eles fazem é uma ciência que o Popper não considera ciência, né? Porque ele propõe uma ciência dedutiva e que é uma ciência indutiva, né? A moda Sim, baconiana, que já torna a sim. discussão meio esquisita, né? Já torna esquisita. A gente vai chegar ainda no Popper. Acho que o Popper começa aqui. É, a gente pode enquadrar o Popper aqui em termos abrangentes, sem dúvida. A noção de ciência, embora eu acho que haja nuances, a noção de ciência aqui é uma noção de ciência inspirada na matemática. Toda noção de ciência vai ter um modelo de racionalidade no qual ela vai se inspirar.
que ela vai dizer, bom, essa é a racionalidade, e todo o resto, quanto mais se aproxima dela, mais é ciência, quanto menos se aproxima, menos é ciência. Que é o modelo de racionalidade matemática, principalmente geométrica aqui, em que eu parto de primeiros princípios, que não são demonstráveis, eles são evidentes, ou auto-evidentes, ou pelo menos assumo que eles são assim, e a partir deles eu, por uma cadeia de raciocínios dedutivos, chego a verdades universais necessárias, né? Então eu parto dos postulados, dos axiomas, das definições, e vou estabelecendo minha cadeia de raciocínio. Claramente inspirada na matemática. O pai teórico disso aqui é o Aristóteles. Embora justiça se faça ao Aristóteles, justiça histórica, o Aristóteles, por mais que ele identificasse o modelo de racionalidade maior, esse modelo aqui, ele não excluía em absoluto outros tipos de fazer ciência. Aliás, é famosíssima a frase que está lá na Ética Nicômaco, que é sobre os graus de exatidão que nós podemos exigir dos diferentes profissionais do saber. Assim, ele fala lá, parafraseando Aristóteles, não exige a mesma precisão de um retórico que você exigiria de um matemático, porque os objetos que eles estudam são diferentes. Então, quando você vai estudar a natureza, você precisa levar em consideração os objetos que você está estudando. Objetos diferentes exigem graus de exatidão diferentes. E é exatamente isso, né? Essa é a sabedoria bom, que a gente guarda até hoje, né? Ou pelo menos deveria. Isso aí está no cerne da questão, porque a discussão da cientificidade, como é feito hoje em dia, de uma perspectiva cientificista, acerca da psicologia, não leva em conta o objeto da psicologia. Ao Sim, contrário, só nega o objeto da psicologia e o coloca e o perfila entre os objetos das ciências naturais como se ele se comportasse como os objetos das ciências naturais, coisa que é falsa, né? Que torna exato. a leitura do Aristóteles ainda mais necessária, né? Exatamente. E a segunda categoria que ela coloca é a concepção empirista, que também nasce na antiguidade. Ela fica famosa na modernidade com Bacon, mas ela coloca como nascendo ali na medicina grega, por exemplo, né, na história natural do século XVII. Qual que seria o objeto da ciência aqui? Se na concepção racionalista o objeto da ciência é tudo que na realidade há de universal e necessário, aqui o objeto da ciência é tudo que na realidade há de empírico. Daí o nome, né? Empirista. Ou seja, tudo que é passível de observação e experimentação. Se não for passível de observação e experimentação, não é ciência. Ou não pode ser passível de ciência, né? Então, portanto, tudo aquilo que for científico tem que ser observacional e experimentacional. Qual que é a diferença entre observação e experimentação? Observação não interfere, ou pelo menos tem a pretensão de não interferir, essa é a pretensão, no objeto. O experimento, sim, interfere, cria regras, né? Isola variáveis e tal. Essa pretensão de não interferir, ela é problemática pra caramba, né? Só estou observando e anotando e não há nenhuma interferência minha. Não, né? A gente sabe que não. Mas essa é a pretensão, pelo menos, né? Então aqui nasce aquele clichê de que o pensamento científico, ele começa das observações particulares e faz as generalizações, né? É um pensamento bastante simplório, mas há quem pense assim. Bom, ele existe até hoje, em termos de categoria abrangente, mas na classificação da Chauí, a ciência que mais tem força, ou a concepção que mais tem força hoje, é a que ela chama de construtivista. Eu não gosto muito do nome, mas eu entendi o que ela quis dizer. Construtivista por quê? Porque o objeto da ciência é a construção lógico-conceitual a partir de experiências empíricas. Eu admito que eu começo com a empiria, mas eu admito que aquilo que eu estudo não é empiria nela mesma, e sim uma construção, daí o nome construtivista que ela coloca, lógico-conceitual sobre aquilo que eu observo. O objeto da ciência é sempre essa construção lógico-conceitual. Por quê? Porque o meu modelo de racionalidade é um conhecimento sempre aproximativo, porque eu sei que eu não vou chegar na realidade como ela é. A noção de ciência aqui é a construção de modelos explicativos, aproximativos da realidade, em vez de uma explicação da realidade em si mesma, né? Eu posso, no máximo, lançar hipóteses, e a partir dessas hipóteses, tentar lidar com a realidade que eu estou tentando entender. Mas eu tenho plena convicção de que é o máximo que eu posso fazer. Lançar hipóteses,
a partir do que eu vejo e tentar ver se essas hipóteses se explicam a contento que eu quero que explique e por aí vai. Se a gente fosse Você... fazer justiça à psicanálise, esse Aham. seria o modelo de cientificidade de Freud, apesar de que ele reivindica o modelo empírico, né? Mas Ele aqui ele também tem, não deixa a empiria de lado. pois é, É, porque mais adiante, quando a gente for falar especificamente do Freud, é interessante rememorar um pouco disso quando a gente for falar da metapsicologia, porque a metapsicologia ela é justamente um modelo, né? Ela é um modelo lógico-conceitual para tentar sim, explicar certos elementos empíricos e não empíricos com o qual Freud depara, né? sim. E eu acho que o mais interessante dos três modelos aqui, para a gente comparar, é o que eu estou chamando aqui de objeto da ciência. O que você considera que é científico e que não é, né? Sim, A ciência estuda uma realidade empírica. A ciência estuda uma construção lógica dessa realidade empírica. A ciência estuda aquilo que é universal e necessário na realidade. É isso que a gente está partindo aqui, né? sim, Há quem acredite nisso aqui ainda, né? Para todas as ciências. Há quem acredite nisso aqui e sim, há quem acredite nisso aqui, né? Acho que esse é o principal aspecto desses três grandes rótulos aqui. sim, E pelo que a gente está entendendo até agora, as psicologias em geral, e a psicanálise incluída, estão aqui, né? sim. Fica um pouco mais nuançado com Lacan e com Jung. De... Mas o mais próximo de Lacan e Jung seria uma ciência construtivista. Sim, Freud se enquadraria muito, muito mais perfeitamente nessa concepção, mas ele reivindica uma ciência mais antiga, o que é muito interessante, né? Ele sim. tem ainda laivos muito positivistas e uma série de outras coisas. Inclusive se considerava um cientista. Inclusive o Jung o considerava mais científico que ele. Achava assim, Freud é bem mais científico do que eu. Nesse Ele sentido de experimentar, de experimento não, ou não? porque aí ele faz uma referência a Dilthey, que a gente vai ver mais adiante, né? E É, a, e a característica mesmo explicativa da ciência. sim. Vamos ver isso. Vamos ver isso aqui no, nas ciências humanas e naturais. Nas naturais, eu só localizei dois tópicos aqui para a gente mais ou menos comentar, que é a noção de método e a noção de necessidade e determinação, né? As ciências naturais, porque todas elas são herdeiras dessa concepção racionalista de ciência aqui, Sim, tentam investigar o universal e necessário, né? No sim, início delas, pelo menos. E o debate sobre determinismo e liberdade se coloca no início da modernidade, né? Porque a concepção é: se a natureza se comporta a partir de um nexo estrito de causalidade, então, e premissa 2, nós, seres humanos, fazemos parte da natureza, então nós também nos comportamos segundo o nexo estrito de causalidade. Ora, Freud mas o nexo acredita estrito de nisso. causalidade é incompatível com a liberdade. Sim. E, portanto, se dá um problema aí. Porque parece bastante intuitivo que nós somos livres. Mas E você tem vários autores da psicologia que vão negar isso. Skinner vai negar isso. Freud Aham, coloca já desde do capítulo 7 de Traum Deutung, na interpretação dos sonhos, que ele diz textualmente, todo fenômeno psíquico é determinado pelo fenômeno que o antecedeu. Então ele adere a um certo determinismo, mas isso não é tão duro, né? Há, há uma, há uma... Ele consegue passear melhor por isso, né? Do que um Skinner, por uhum. exemplo, que vai negar completamente a noção de liberdade. Mas você sabe que é a pedra no caminho de todo naturalista, né? Desde o Demócrito, passando pelo Epicuro, passando pelo Lucrécio. Essa é a pedra no caminho de todo naturalista, porque todo naturalista da antiguidade, pelo menos, quer reduzir a realidade a um dualismo, que é matéria de um lado e vácuo de outro, né? O que o Lucrécio chamava de inane ou nada, né? É, Esse é o dualismo naturalista. Beleza, nesse dualismo naturalista não tem espaço para liberdade. não. E aí tem os recursos mais imaginativos possíveis. O Lucrécio, por exemplo, postula a existência do que ele chama de cliname, que é o desvio inicial da matéria. Beleza, existe como? Não sei, existe. Porque se não existisse, a gente não tinha liberdade. Tá, beleza, mas você não explicou nada. É.
Essa é a pedra no caminho. Mas só para deixar registrado e fazer justiça às ciências naturais. As ciências naturais hoje não tem mais esse debate tal qual se dava na modernidade e na antiguidade, porque elas quase todas admitem que elas fazem cálculos de probabilidades, né? Elas não Sim, trabalham com a noção de causalidade estrita. Então, o que a gente trabalha hoje em ciência é muito mais a probabilidade possível do que, né, a necessidade, a universalidade. Mas eu queria tocar nessa noção aqui de método, porque sim. quando se fala em método, né? Método, que porra é método? Cara, tem muita coisa é método, mas acho que uma maneira bem clara de entender método é todo instrumento conceitual de aferição sobre a correção do pensamento. Isso é método. Ou seja, se eu pergunto qual que é o seu método, eu estou perguntando assim, cara, qual que é o instrumento conceitual que você usa para aferir se o que você está pensando faz sentido ou não faz? É isso. Se você fala para mim que não tem método, eu desconfio. Peraí, então você não tem nenhuma maneira de aferir se as conclusões a que você chega fazem sentido? Não, não tenho. Ah, então, putz, eu não tenho como confiar em você. Se você não consegue apresentar como é que você afere seu pensamento. Nota, até aqui eu estou numa meta, numa meta conceituação. Eu não quero cravar qual que é o instrumento conceitual correto. Mas tem que ter um, né? Sim. É o mínimo, né, que eu espero, né? Ou seja, como é que você chegou à conclusão que você chegou? É isso. Me diz aí o caminho que você percorreu, né? Por Método é exemplo, caminho em grego, o né? método da psicanálise, associação livre e atenção flutuante. Então, a partir daí a gente pode discutir se o método que ela propõe, de fato, chega onde ela quer, né? É isso. E a etapa para pensar método é como é que você adquire informação, como é que você demonstra informação e como é que você avalia informação. É basicamente isso. Adquire como? Demonstra como? Avalia como? É isso. A partir daqui a gente pode discutir, né? Como é que você diria que a psicanálise adquire, demonstra e avalia? A psicanálise adquire conhecimento, especialmente a partir da clínica, né? É de onde Uhum, vem o conhecimento da psicanálise, é da clínica, é do contato direto com os pacientes. E desse contato direto com os pacientes, você tem um segundo momento, que é o de que as categorias hipotéticas, né, ou empíricas, que são auridas da clínica, elas são observadas em outros elementos. Elas são uhum, observadas na arte, por exemplo. Freud sempre teve um interesse muito grande na arte, né? E elas são observadas no campo humano em geral. Elas são auridas do campo humano em geral. A capacidade da psicanálise de demonstrar já é um pouco mais complicada, né? Porque a demonstração também é clínica, né? Então, uhum, a forma de adquirir, a forma de demonstrar é a mesma, né? A capacidade de avaliação, ela se dá por meio de um pensamento metapsicológico, né? E para Freud, a metapsicologia consiste em um pensamento que é tópico, dinâmico e econômico. E aí ela se torna uma espécie de, ao mesmo tempo, aquilo que caracteriza a psicanálise e aquilo que é utilizado para pensar os elementos empíricos e não empíricos que são adquiridos clinicamente ou através da observação da cultura, né? uhum. Certo. E aí, a gente ainda nem chegou na psicanálise propriamente dita, embora a gente já esteja adiantando a coisa. Uhum. Mas para a gente preparar ainda mais o caminho, esse tópico aqui de ciências humanas, eu queria ir para cá, assim, porque eu acho que essas perguntas aqui que eu coloco, são boas perguntas para a gente tentar responder. Sim, Que é, tem problemas metodológicos que são levantados desde que as ciências humanas querem se constituir enquanto ciências, né? sim. Se é que essa seria uma boa nomenclatura. Como desenvolver observações e experimentos confiáveis e frutíferos? E por que confiável e frutífero? Confiável diz respeito à clareza do método, por exemplo, né? Eu tenho alguma clareza sobre como eu adquiro, demonstro e avalio? Isso está claro para todo mundo? A ponto de eu poder ser, inclusive, criticado e, portanto, revisto, né? Mas frutífero é o seguinte: frutífero é, tudo bem, eu já delimitei meu objeto, já delimitei o método que eu vou adquirir, demonstrar e avaliar. Aí eu cheguei no resultado. Esse resultado me disse alguma coisa que eu não sabia? Ou ele apenas me disse uma obviedade? É. Essa é uma excelente questão, né? Eu já vi você falando sobre ela algumas vezes, quando você estava criticando
uma visão puramente que reduz a psique, ou a psique, ao aspecto físico, químico, biológico dela, né? Porque a neurociência, ela tem um projeto forte, né, que é de substituir a psicologia e de substituir todas as ciências humanas, né? Sim. Ao mesmo tempo que as conclusões que ela chega, a minha avó já sabia. Se alimente bem, faça exercícios, beba muita água, durma bem. Respeite os mais velhos, só faltou chegar a essa conclusão. Só falta chegar nisso, né? Mas chega. O pior é que chega, porque ela não chegou ainda, mas vai chegar, porque a discussão, a discussão psiquiátrica, por exemplo, ela se constitui durante um certo tempo como uma nova moral, Uhum. né? Então não demora. Daqui a pouco eles estão dizendo que respeitar os mais velhos faz bem pro lóbulo, não sei o quê. Total, total. Não, o Jordan Peterson já faz isso, né? Já, isso. Oh, nossa, Com, perfeito. com o carimbo de psicólogo lá, né? Pizza junguiana ainda por cima. E de Jungiano, exatamente. Para a sua alegria. Oh. O E pior é outra que o pergunta pensamento político dele é só ser um Olavo com o nome de doutor. Triste. que é um Olavo que fala inglês. É um Olavo que é branco, né? Assim É, também. Isso conta sim, muito. Ele demais. não é só um latino que é excêntrico que mora nos Estados Unidos, né? É, como estabelecer leis, se é que a gente tem a pretensão, né? Essa é uma pergunta. Uhum, Principalmente quando se tentava estabelecer ali a proximidade das ciências humanas com as ciências naturais, né? As ciências sim, naturais têm a pretensão de estabelecer leis. As humanas têm, a psicologia tem, a psicanálise tem. Como explicar? E aqui tem uma diferença sutil entre explicar e compreender, proposta pelo sim, Dilthey. exato. Como estabelecer objetividade, se é que é possível estabelecer objetividade, se é que é desejável estabelecer objetividade, se é que faz sentido a diferença entre sujeito e objeto nas ciências humanas e na Perfeito. psicologia em específico, né? Todas essas perguntas estão enviesadas, né? Como É, estabelecer leis? Quem disse que eu preciso estabelecer leis? Né? Como explicar? Quem disse que eu quero explicar? sim. Né? Como estabelecer objetividade? Quem disse que é a objetividade que está em jogo aqui, né? É mais ou menos isso mesmo? Essas perguntas estão É. enviesadas? Não, todas estão, né? Mas elas são perguntas necessárias. Elas são pontos de partida, né? Elas são pontos de Sim. partida necessários, inclusive. Porque é, se a gente está discutindo a partir de uma questão histórica bem tranquila, né? Que é o livro da Pasternak, né? Sim. Essa discussão já existe há uns 6, 8 anos em psicologia. Ela vem sendo batida e rebatida. Só que agora ela explodiu a bolha da psicologia com o livro da Pasternak. E a Pasternak, ela tem um pensamento epistemológico sofrível, mas a gente não tem um pensamento epistemológico sofrível. A gente pode analisar epistemologicamente a Pasternak. E a Pasternak, ela é, de uma maneira insidiosa, uma monista metodológica. O que quer dizer que ela é uma monista metodológica? Quer dizer que ela não acredita que existem Ah, ciências humanas. As ciências humanas, elas só têm algum valor quando elas trazem aspectos quantitativos. Quando ela está lidando minimamente com algum aspecto que lembra a, a matemática, ou a experimentação, ou a estatística, né? aqueles Então, ideais de racionalidade que a gente viu lá isso. no racionalismo e no Perfeito. empirismo, né? Esse material que tu trouxe é excelente para a gente fazer um diagnóstico mesmo do que é que está sendo falado, não deixar as pessoas no escuro. Porque o grande problema dessa discussão é isso, né? As coisas não estão às claras, né? E aí o que acontece? Como ela é uma monista, ou seja, para ela só existe ciência da natureza, não existe ciência do espírito, e a ciência do espírito só tem alguma validade quando ela parece ou utiliza algum elemento quantitativo, e existem aspectos quantitativos mesmo na história. A história do século XX teve um momento que foi chamado de história serial, especialmente depois do advento dos computadores, em que Uhum. grandes estatísticas puderam ser feitas a partir de documentos. E aí, nesse momento, muita gente festejou a nova cientificidade possível da história. Por exemplo, né? Para citar apenas um exemplo de uma das searas que eu faço parte. A grande questão é que, desde o final do século XIX, desde 1873, você tem um grande debate sobre o dualismo metodológico, em que você vai ter, de um lado, o método das ciências naturais
e do outro o método das ciências do espírito, né? Esse debate ele surge na Alemanha, especialmente no seio do historicismo alemão. E ele vai ter, talvez, como principal nome o Wilhelm Dilthey, em que ele vai propor, né, a existência de ciências do espírito, as Geisteswissenschaften, e as ciências da natureza, as Naturwissenschaften. As ciências do espírito, ou ciências morais, ou ciências históricas, elas são ciências que não são capazes de estabelecer leis. São ciências que não vão tentar diluir o individual no universal. E são Coloquei ciências... aqui a parte do slide do mapa mental que está falando sobre isso. Pode falar. Perfeito. E elas são ciências que elas vão se pautar, são ciências hermenêuticas. O Dilthey, quando ele vai propor o método, né, ele vai se apoiar em um autor chamado Schleiermacher, que é o primeiro a propor uma hermenêutica universal. E a partir da hermenêutica do Schleiermacher, ele vai dizer, olha, a ciência do espírito, ela não explica, ela interpreta. E aí o que ele chama de interpretação é o que ele tira do Schleiermacher. E interpretar para o Dilthey é compreender. Então, o aspecto cognitivo da ciência do espírito é o compreender, que em alemão é Verstehen, né? Já as ciências da natureza, na perspectiva do Dilthey, elas são ciências que vão procurar leis gerais e universais e que elas partem de um princípio da explicação, que é Erklären, em alemão. Então, o que é explicar? É apontar a causa. Então, você vai no médico, que é um cientista natural, e diz, olha, doutor, eu tenho isso, isso e isso, são os meus sintomas. Ele diz, você tem um câncer, você tem gripe. Ele está apontando a causa do sintoma. Quando encontra a causa, está explicada o fenômeno, e isso permite uma certa previsibilidade. Eu tenho, a partir de determinadas características gerais, uma possibilidade de previsibilidade. As ciências do espírito, elas não trabalham com previsibilidade. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo bem recente. Será que o Bolsonaro consegue dar um golpe ou não? E aí algumas pessoas retrocediam ao golpe de 64 e diziam, não, mas não tem esses elementos. E outras pessoas diziam, gente, golpe Pois é. se dá de Bom muitos exemplo. jeitos. Bom exemplo. 64 não é o paradigma de golpe. O golpe que o Hitler deu foi de um jeito, o golpe que o Stalin deu foi de outro jeito, o golpe que o Trujillo deu foi de outro jeito. Tem um monte de golpe. Pode ter ajuda estrangeira, pode não ter. As pessoas dizem, não, mas não tem isso aqui que teve em 64. Só que as pessoas dizem, olha, e aí? Ninguém previa que o Putin ia declarar guerra à Ucrânia também, né? Pronto, exatamente. Então, Nada indicava isso. nada indicava. Então, as ciências morais, as ciências históricas, elas trabalham numa tentativa interpretativa de compreender. Agora, o caráter de previsibilidade, ou ele inexiste, ou ele é muito pequeno. E em psicologia, toda e qualquer psicologia que disser que encontrou leis e que pode prever alguma coisa é uma mentira. O que a psicologia faz é, a posteriori, entender o que está acontecendo e oferecer uma compreensão posteriori do fenômeno que aconteceu com a pessoa, que tem um valor heurístico e que tem, inclusive, um valor constitutivo para aquela pessoa. Agora, nenhuma psicologia é capaz de chegar para você e dizer, você tem tal coisa, com tantas sessões você vai acontecer isso, vai se desenrolar dessa maneira, e você vai ficar bom, não vai ficar bom, você vai morrer, você não vai se matar, etc. Apesar de haver, da parte da psicologia cognitiva, a pretensão de previsibilidade que é falsa, né? E nem de toda a psicologia cognitiva. Hoje em dia você tem uma psicologia cognitiva de processos que não faz essa alegação, e nem todo psicólogo cognitivo faz essa alegação. Eu sempre tenho que falar isso, né, porque existe uma espécie de rinha de abordagem na psicologia, e eu sempre tenho que deixar claro que eu não tenho absolutamente nada contra a TCC, nem acho que a TCC é ruim. Eu tenho contra o cientificismo, que é vocalizado especialmente pelos pesquisadores da TCC, e por essa mentira, né, desse tipo de ciência que eles julgam estar fazendo, mas não estão, né? Então,
a possibilidade de previsibilidade, a possibilidade do estabelecimento de leis nas ciências humanas é mínima, apesar de que ela já foi perseguida. É porque, por exemplo, a física social do Comte procurava estabelecer leis gerais para entender o desenvolvimento da sociedade. Os pais da antropologia, né, eles tinham mais ou menos uma possibilidade de prever as fases de desenvolvimento das sociedades, né, como, por exemplo, o Sir James Frazer. Mas isso é abandonado muito rapidamente. Né? É muito Sim. rapidamente abandonado por uma questão prática. Assim, evidentemente não é possível. A tal ponto que você tem dois autores, o Rickert e o Fitterpand. O Rickert era um neocantiano, eu tenho lido bastante, porque eu estou traduzindo do alemão o texto da Toni, e ela cita o Rickert o tempo inteiro, é um saco de tradução. É muito difícil. E eles dois, eles vão pensar numa possibilidade de dizer, olha, a gente não concorda com o Dirden, mas a gente concorda que tem uma diferença. E aí eles Sim. vão falar em ciências nomotéticas e geográficas. Ciências que são capazes de estabelecer leis gerais que me permitem algum grau de previsibilidade e ciências que lidam com o particular, que não são capazes de estabelecer grandes leis gerais. Que, por exemplo, eu não tenho como estudar o golpe de 64 e dizer, pronto, as leis gerais que me permitem prever quando terá um golpe, quando não terá um golpe, são essas. Tipo, tem, mas está faltando. Não existe isso aí, né? Exato. Exato. Tem um aspecto que eu coloquei aqui para falar, acabei que não falei. Nesse rótulo aqui de humano como objeto de investigação, eu escolhi começar na modernidade com o Rousseau. Porque ele apresenta o que o Aristóteles chamaria de uma diferença específica, né? Que é quando você está num gênero, aí você identifica um subgrupo dentro desse gênero que apresenta uma característica comum que diferencia do resto. Então aí você identificou uma espécie. Você identificou que um subgrupo dentro de um gênero tem uma diferença que justifica que ele saia dali. Então, qual que é a diferença específica do homem? Contestando Aristóteles aqui. Rousseau não vai dizer que a diferença específica do homem é a racionalidade, porque ele estende a racionalidade aos animais. Ele identifica uma certa racionalidade nos animais. Ele vai falar que a diferença específica do homem é a liberdade e a perfectibilidade. A liberdade, citando Rousseau, é quando a vontade fala ainda quando a natureza se cala. Tem esse aspecto no homem. E é por isso que ele não pode ser reduzido à natureza. Porque a vontade fala mesmo quando a natureza se cala. Então você pode mapear a natureza inteirinha, mas o homem não se reduz a ela. Então não importa. E a Pois é, e perfectibilidade? o Ah, ah. debate que a gente tem hoje em dia é um debate que ele é explícita ou implicitamente materialista, o que leva, né, a um mecanicismo que Uhum. fatalmente leva a um determinismo. Então, essa é uma ciência é, que, de maneira insidiosa ou de maneira explícita, se propõe determinista. Né? Sim. E é interessante porque a psicanálise ela está justamente tentando observar tudo aquilo que escapa às possibilidades racionais de determinação, né? Ao pensar em inconsciente. Sim. Sim. E parece que na faina de localizar aquilo que é imutável no homem, se negligencia essa parte que é a parte mais importante, né? É justamente aquilo que foge da norma, né? Que foge do. E a perfectibilidade, para mim, é a melhor. É a melhor característica do homem. Porque a gente lendo a palavra perfectibilidade, com os olhos atuais, pode pensar que ele está falando de que o homem progride, que ele se torna uma pessoa melhor. Também, mas não só. Principalmente, perfectibilidade significa que o homem pode se levantar e cair. E principalmente cair, ele enfatiza nisso. Perfectibilidade é a característica diferente dos animais que nós temos de piorar. Né? Nada está garantido na espécie humana. Isso é uma característica nossa. Todos os outros animais nascem e crescem e se reproduzem e morrem, como diziam os antigos livros de biologia, de modo muito previsível. Nós não. E a O gente tem que Jung dar até conta diz disso. que ninguém obedece à vontade de Deus mais plenamente que os animais, porque os animais são exatamente o que Deus quis que eles fossem. Sempre, o tempo Exatamente. inteiro. Boa observação. Exatamente. Exatamente. E, bom, é isso, né? É isso que está em jogo quando a gente estuda o homem na modernidade para cá, né? A gente
tira a chave aristotélica de considerá-lo como sendo principalmente um animal racional. Não, não é exatamente, né? Não é exatamente. O homem não é caracterizado pela sua previsibilidade, é justamente o contrário, né? É justamente a sua imprevisibilidade que o caracteriza. E só para reforçar o que você bem explanou sobre o Dilthey lá, não sei para a galera que está assistindo a gente, mas para mim demorou um tempo para eu entender o que diabos era compreender. Demorei 10 anos. Pois é difícil entender essa porra, né? Explicar é É, fácil, mas o compreender que pega. é. Tem uma palavra-chave, que eu não coloquei o termo em alemão de propósito, né? Mas a gente pode traduzir por vivência, experiência. Mas eu gosto dessa, dessa tradução, que é participação vivida. Toda vez que você vai estudar o homem, ou qualquer derivação do homem, você não estuda um objeto da natureza pura e simplesmente. Você tem que se aproximar do homem por uma participação vivida, porque você tem que entendê-lo, como dizia o Schleiermacher, quase como se estivesse lendo a mente dele, né? Exato. Quase como se estivesse lendo a mente dele. O Schleiermacher chegava ao exagero, segundo eu penso, de dizer exatamente isso, né? O método hermenêutico é de ler mente mesmo. Da interpretação psicológica, né? Ele vai dizer que É, você vai entender melhor do que o próprio autor o que ele queria dizer. exatamente. Mas pensa só, e aqui eu acho que os exemplos são bons, né? Vou até descompartilhar para ficar só a tela da gente. Quando você vai entender um texto, você fala assim, porra, eu tô entendendo o texto. O texto é algo material, natural. Quem Sim. disse que é? Claro que não é. Tá As escrito em páginas coisas são, pelo menos. materiais, tudo bem. Mas você não entende as coisas materiais no texto. Você não entende a tinta, você não entende o papel, você não entende a geometria de como a tipografia é feita. Não é isso que você entende quando você vai ler um texto. Você entende o pensamento de quem escreveu. Exato. E isso é irredutível a qualquer aspecto estritamente natural, né? É disso que se trata. Quando você vai estudar uma sociedade, você pode estudar o blazer que um professor do YouTube veste para parecer mais formal. Beleza, mas você não estuda o tecido, você estuda o que isso simboliza. Isso não é do âmbito natural, material, estrito, isso é do âmbito simbólico. Cara, tem um exemplo Portanto, massa disso no Tolkien. qual é? Qual é? Tolkien tem um texto chamado The Monster and the Critics. Ah, Porque os críticos do Beowulf, eles dizem assim, porra, o negócio é massa. Aí ele bota um dragão no final, bicho. Que merda. Ele vai dizer, não, o dragão do Beowulf é perfeito. E aí ele vai dizer, olha, as pessoas, o cara que escreveu o Beowulf, ele misturou história com ficção. Os nomes dos reis, as datas, os locais, todos são históricos. E aí as pessoas confundem, dizendo assim, não, mas por que ele não trouxe mais elementos? Por que ele... E não lembram que é poesia. E que deve ser julgado enquanto poesia. E aí ele faz uma alegoria interessantíssima. Né? Suponha que alguém herdou um terreno na Escandinávia. E nesse terreno havia um antigo hall viking, uhum, em ruínas. Aí ele pegou as pedras e construiu uma torre. E aí chega um historiador e diz: Nossa, essas aqui são as pedras de um hall viking. Se eu estudar essas pedras, eu vou saber de onde eles tiraram, como é que eles migraram e tal. E fica interessado nisso. Aí um outro vem e diz: Nossa, eu estudo mineralogia, esses minerais são muito interessantes. Só que eles esquecem que agora, porque ele construiu uma torre, ele pode ver mais longe e enxergar o mar. uhum. Por quê? Porque o cara pegou esses elementos que já existiam, históricos e tal, e criou uma poesia que, enquanto poesia, fala de algo humano extremamente importante que os críticos esquecem. Então, não interessa esses aspectos materiais, interessa que a poesia comunica algo de humano geral. E que o Sim. texto lá do Beowulf, no fundo, é uma poesia. Não é um texto histórico, não é um texto sociológico, não é um texto científico, não. E as pessoas criticam porque ele não é mais histórico do que ele já é, porque ele não traz mais informações, porque que no meio de um texto que tem tantos elementos históricos ele mete um dragão no final. Sim, sim. É um excelente exemplo. E é muito difícil, eu imagino, para nós contemporâneos entendermos esse tipo de raciocínio, porque a gente é chamado o tempo inteiro para entender algo material, né? O tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. A gente iguala material a racional,
e material é Sim. irracional. Essa é a equação que funciona na cabeça de todo mundo, assim. Esse é o senso comum mais chulo que tem, Sim. assim. E a gente esquece desse aspecto simbólico, assim. Bom, em resumo, explicar nexo de causalidade estrito. Só que a questão é, não dá para estabelecer nexo de causalidade estrito para seres humanos. Essa é a questão. Se desse, seria maravilhoso, mas não dá. Portanto, a gente precisa, se não quiser abrir mão da investigação, estabelecer outra aproximação. E essa é a proposta da compreensão. É conhecer por uma participação vivida. Por quê? Porque a vida psíquica não pode ser reduzida a seus aspectos elementares, físico-bioquímicos, né? Não dá. Isso. E Não aí é que eles tem não tenham nada a dois. ver, eles têm, mas eles não dizem tudo, né? Eles não dizem tudo. Tem três pensamentos interessantes sobre isso que você está falando. O primeiro é de um autor contemporâneo chamado Farhad Dalal, que é um dos principais críticos desse cientificismo, né? Que ele vai citar o Kant. E ele diz assim, olha, essa galera que faz isso, eles são imorais, na verdade. Eles praticam uma coisa antiética. Porque o Ah, Kant vai dizer que só os objetos possuem estritamente causa. Quando você quer tratar as pessoas por uma questão estrita de causalidade, você está objetificando as pessoas. Porque ao lado das causas, as pessoas têm razões. E quando você as trata por uma relação de causalidade estrita, você está objetificando as pessoas e isso é antiético. sim. E eu acho A diferença isso. entre causa e razão, inclusive, é uma das principais dificuldades que as pessoas têm para entender o Kant, inclusive. Elas não sabem essa diferença. Pois Eu estava é. explicando isso outro dia. Hum, É, qual que é a grande revolução copernicana do Kant? Isso ajuda a gente a entender essa questão. Não é que o Kant passou a centralizar as investigações no sujeito e não no objeto. Não, isso já a modernidade faz isso. Toda a modernidade faz isso. Faz a virada epistemológica, como a gente diz, né? Em vez de perguntar o que é, pergunta como sabemos o que é. A virada epistemológica, a virada para o conhecimento. O que o Kant faz não é isso. Isso o Hume já fazia, isso o Bacon já fazia, isso o Descartes já fazia. O que o Hume faz é, em vez de se perguntar pela origem, ou seja, onde começa o conhecimento, se ele começa em ideias inatas ou se ele começa nas observações, ele pergunta pelas condições de possibilidade. Ele não pergunta pelas causas, ele pergunta pelas razões, pela legitimidade. É uma questão de direito, não de fato. É fato que começa nos sentidos, ele fala. Ele concorda com os empiristas aí. Mas isso informa pouco. Informa pouco. Tá, começa quando eu vejo. E aí? Isso não explica nada do conhecimento. O que explica do conhecimento? Nada. Tem muito a explicar ainda, né? Ou seja, a minha pergunta não é sobre a origem. A origem, eu tenho que interpretar muita coisa ainda depois da origem, depois que eu identifico a origem, né? É essa a interpretação que está em jogo, né? E as pessoas não conseguem entender isso. Elas acham que, é óbvio, começa nos sentidos. E aí, como é que o conhecimento funciona, então? Começa nos sentidos, elas só sabem repetir. é, Aquilo que a gente estava falando antes de filmar, né? Não, mas quando eu vou lá e analiso o cérebro, quando as pessoas estão melancólicas, é a parte tal do cérebro que pisca. Show. E aí? show. E aí? O James fala disso, cara. James, em 1903, tipo, no Variety. No Variety of Religious Experience, nas variedades da experiência religiosa, ele Aham. começa primeiro defendendo a religião da sua plateia, de filósofos, cientistas e tal, e ele usa dois argumentos. O primeiro argumento é que ele diz assim, olha, é claro que sempre vai ter algum fenômeno cerebral associado à religião. A grande questão é que não dá para reduzir a isso. Aliás, existe um fenômeno cerebral associado a todos os fenômenos, inclusive a sua amada filosofia. E eu tenho certeza que vocês jamais admitiriam simplesmente reduzir a filosofia a um aspecto cerebral que está acontecendo simultaneamente. Esse é o primeiro argumento, né? Uhum. Reverter o argumento deles, contra eles. O segundo argumento é que ele diz, gente, existem dois tipos de juízo. Existe um juízo histórico e existe um juízo de valor. E um não pode ser derivado do outro. O juízo histórico me diz como uma coisa chegou a estar agora que ela existe nesse momento. Mas o valor dessa coisa é um outro tipo de juízo que não pode ser derivado desse. Beleza, eu sei como essa coisa apareceu aqui. Mas agora que Uhum. ela está aqui, qual é o valor disso? E um não pode ser derivado do outro. Então, independente de pensar se a religião foi criada por Deus, ou se ela foi criada pelos homens, ou se ela é isso, ou se ela é aquilo, beleza.
Isso não pode me dizer do valor da religião. Então, dizer que o negócio vem do lobo frontal, cara, eu tenho que ser muito cuidadoso porque as pessoas não gostam quando eu falo do jeito que eu normalmente dizer, como os idiotas da neurociência, mas como eu estou do lado de uma pessoa muito educada, eu vou dizer como as pessoas mal informadas da neurociência, em vez de idiotas, vão dizer, não, mas o Deus surge do lobo frontal. Começa a ficar uma bobagem isso, né? Mas e daí? Beleza, ele surge do lobo frontal. Mas isso não me diz do valor de Deus, porque um juiz não pode ser derivado do outro. Exato, exato. E isso dá margem para subrepeticiamente eles colocarem o valor que eles quiserem nessa descoberta, né? Exatamente, exatamente. É uma discussão puramente retórica. Retórica, porque eles botam o valor dominante, que é esse discurso de autoajuda para o mundo do trabalho. É o É liberal, isso, exato. é isso. Trabalhe, não reclame, fique calado, né? Porra. Enfim. Mas agora a gente entra na discussão sobre psicanálise mesmo. E aí eu separei, vou recompartilhar aqui. Eu separei dois grandes tópicos, assim. Vou falar de cientificidade, primeiro em psicologia como um todo, Uhum. depois em psicanálise. Aí depois eu queria que você explanasse rapidamente o que caracteriza o Freud, o que caracteriza o Jung e o que caracteriza o Lacan, com o foco de diferenciar. Sim, E aí a gente termina tentando aproximar os três. Ou se é que é claro. possível, né? Se é que eles, quais são os pressupostos Sim. que eles comungam? Mas deixa para o final. Deixa para o final. Mas primeiro, psicologia e cientificidade. Psicologia científica? Se for, que tipo de ciência é a psicologia? Vamos lá. Bom, existe um marco da cientificidade da psicologia. E ele é um marco. Por que ele é um marco? O marco é a fundação do laboratório de psicologia do Wundt. Apesar de que William James criou um laboratório de psicologia experimental 3 anos antes do Wundt. Mas o marco da cientificidade da psicologia é a adoção pela psicologia, a partir de Wundt, né, do método experimental. E Uhum. aqui a gente já tem algo importante, porque a cientificidade, desde o começo da psicologia, ela foi associada ao experimentalismo. E o Jung diz uma coisa fabulosa: o experimentalismo não levou a nada. A absolutamente nada. Como ele não leva hoje. Absolutamente nada. Tudo mentira. À exceção da psicologia da percepção. Muito mais da fisiologia da percepção do que da psicologia da percepção. Né? E, em especial, clinicamente, o experimentalismo em psicologia, ele não leva a absolutamente nada. Ele não lhe traz quase nada de útil para a clínica. Né? Por uma razão que a gente pode discutir um pouco mais adiante. De qualquer sorte, você vai ter, no começo da simplicidade da psicologia, principalmente. Nossa, tem um cara tocando aqui. Dá pra ouvir? Tipo um Dá para forrozinho. ouvir de leve, mas a tua voz Tá. sobressai. Beleza. Um grande debate entre o James e o Wundt. Porque o James era um estruturalista e o Wundt era um funcionalista. E o James, ele vai fazer uma crítica ao Wundt no... Nossa, o grande livro do James eu sempre esqueço. É o Principles of Psychology, Princípios de Psicologia. Ele levou 12 anos para escrever. E até hoje é uma das coisas mais absurdamente boas que existem em psicologia. E no capítulo 7 desse livro, é interessante ser o 7 também, igual ao do Freud. Ele vai Uhum. contestar a cientificidade do Wundt. E aí ele diz, o Wundt teria que responder a uma série de questões. Aí no final ele diz assim, olha, ninguém na psicologia respondeu essas questões. E o Dr. Sanusi Hamdazani, quando vai discutir isso acerca do James, ele vai dizer, olha, até hoje, nenhuma das questões levantadas pelo James foram efetivamente respondidas para garantir a cientificidade da psicologia. Então a cientificidade é algo que tem, mas está faltando. A Uhum. grande questão é que, para Freud, né, para a gente afunilar um pouco mais o debate, Freud ele tem uma formação positivista. E eu não digo isso como demérito. Né? Freud não era psiquiatra, Freud era um neurologista.
formado no Laboratório de Fisiologia de Ernest Bruck. E o Bruck, ele era um grande fisicalista. E os fisicalistas, eles utilizavam a ideia neocantiana de agnosticismo, né, para dizer o seguinte: olha, a gente não pode fazer nenhum debate metafísico e a gente precisa supor que somente as leis fisicoquímicas, e se não forem as leis fisicoquímicas, as leis da atração e da repulsão, agem na psique. E o Freud é educado nesse modelo, né? Quando ele Deixa eu vai... fazer uma nota de rodapé aqui, Claro. porque eu acho que é um obstáculo para o público de fora quando a gente fala positivista também. Porque positivista, para esclarecer assim, tem alguns rótulos que a gente utiliza no discurso acadêmico que começam historicamente, mas eles viram uma caracterização que a gente utiliza abrangente para colocar muita gente que não se reduz àquele aspecto histórico, né? Então o positivismo surge ali como um movimento de reivindicação da cientificidade dos estudos sociais, né? Dos estudos da sociedade com o Augusto Comte. E a tese básica lá era que a humanidade passaria por três grandes estados, ou estágios. O estágio religioso, o metafísico, e ela chegaria, ainda não tinha chegado, a reivindicação que ele traria, né? O estado positivo, daí é o positivismo. O estado teológico ou religioso seria aquele que nós, humanos, responderíamos e perguntaríamos coisas sobre a realidade da perspectiva da religião, o estado metafísico da perspectiva da filosofia, e a filosofia é entendida como uma aproximação da realidade não empírica, e o estado positivo seria esse em que nós perguntaríamos e responderíamos coisas sobre a realidade com base na empiria estrita, né, na experimentação. Então, grosso modo, é isso que a gente quer dizer quando a gente chama alguém de positivista, né? Alguém que dá uma ênfase absurda na experimentação e na observação e considera tudo aquilo que não é isso, né, racionalidade menor, né? Metafísica. Daí vem a pejoratividade da palavra metafísica, aliás, né? Isso é metafísica, querendo dizer isso é um raciocínio meio sem nexo, meio, né, aéreo. Nada a ver com o que é metafísica de fato na filosofia, mas é essa pecha que a metafísica tem e adquire aqui, assim. Então, é essa nota de rodapé. Ou seja, não um rótulo que ninguém diga assim, olha, eu sou um positivista, tá? Geralmente, quando a gente chama alguém de positivista, a gente está rotulando ele como tendo um pensamento mais ou menos enquadrável nisso que eu falei, e, portanto, um pensamento meio tacanho, porque ele reduz a racionalidade a esse aspecto estrito da empiria, né? Bom, então, só para justificar o que eu estou dizendo, né? Freud escreve um texto chamado Destino de uma Ilusão, em que ele vai dizer que a ciência não, perdão, a religião é uma ilusão, que na Uhum. verdade ela é uma espécie de neurose obsessiva coletiva e que vai chegar um momento em que ela claramente será superada e vai reinar uma espécie Kantiano de... até a medula, né? Então, não é um julgamento de valor, é só uma constatação de fato, e isso não reduz o valor e a importância do Freud, né? Eu não Uhum. tenho nenhum pensamento enviesado sobre Freud. Curiosamente, eu sou junguiano, eu dei aula de psicanálise, e alguns dos meus alunos na faculdade viraram psicanalistas por conta das minhas aulas. Apesar de eu ser junguiano e não freudiano. Porque eu me esforçava para apresentar o Freud com fidedignidade. Mas Sim. perfeito, perfeito. Excelente, excelente a parte, né? Só que o que acontece? Freud, ele começa, junto com o Roya, com uma tese para tentar explicar a histeria, que é os estudos sobre histeria que nascem em 1872. Os estudos sobre histeria, ele propõe uma teoria do trauma. Já existiam duas teorias do trauma. A teoria de Pierre Janet, que é o primeiro a produzir uma psicoterapia psicodinâmica e que tem prioridade em quase todas as descobertas do Freud, mas é completamente desconhecido hoje em dia. E o professor do Freud, quando ele foi a Salpêtrière, a Paris, que é o Jean-Martin Charcot. Inclusive, ele deu o nome de um dos filhos dele, Jean-Martin. Ele contesta essas duas teorias do trauma e propõe uma nova teoria do trauma. Um sinal interessantíssimo. As pessoas em geral falam, eu realmente explicava nas minhas aulas a teoria do trauma, mas aqui não há tempo para isso. Mas ele vai dizer, basicamente, que a histérica sofre de reminiscências.
ela tem um afeto que ela não conseguiu ou não pode abreagir, e essa memória continua agindo sobre ela e causando certos sintomas. E quando, sob hipnose, ela chegava a essa memória, que era a causa do sintoma, que era uma memória traumática, ela abreagiria os sintomas, deixa eu parar de ter o sintoma. Por exemplo, a paciente zero, a Berta Pappenheimer, na OPA, ela tinha uma hidrofobia, ela não conseguia beber água. E aí, sob hipnose, o Breuer faz ela se recordar de que ela teve uma babá, essa babá tinha um cachorro que ela considerava asqueroso, e ela viu que a babá dava para o cachorro beber água do próprio copo dela. E que quando ela viu isso, ela sentiu muito asco. Quando ela rememora isso, ela consegue beber água sem ter o asco, a hidrofobia que ela tinha. Acontece que no decorrer do uso que Freud faz da hipnose, que ele aprende da escola rival de Salpêtrière, ele começa a perceber que todas as histéricas têm uma cena de sedução, especialmente com o pai. E aí ele para e pensa, né? Não, pera, todo mundo de Viena foi estuprado pelo pai? Tem uma coisa estranha aí. E aí, já em 73, ele abandona a hipótese do trauma. Ele vai pensar, não, tem uma fantasia de sedução. O que é muito interessante, porque a Pasternak, ela vai dizer que o Freud disse que todo mundo foi seduzido pelo pai. O que já é totalmente errado, porque ele abandona isso um ano depois que ele propõe isso. Né? Ele nem propõe isso direito. E aí, a partir daí, ele vai começar a desenvolver a ideia de uma estrutura humana geral, que ele vai chamar de complexo de Édipo, que seria constitutivo da personalidade das pessoas. E ele se dá conta de que tem algo que escapa, que ele vai chamar, no primeiro momento, né, ele vai fazer na primeira tópica, quando é a limitação entre a consciência, o subconsciente e o inconsciente. E na segunda tópica, o subconsciente ganha um papel muito, muito, muito menor e fica mais a consciência e o inconsciente. Na primeira tópica, o inconsciente derivava da consciência. Era uma espécie de quarto despejo da consciência. Na segunda tópica, quando ele vai pensar o isso ele é constitutivo. E o eu seria uma neoformação cortical do isso. Ele utiliza, inclusive, esses termos da histologia. E ele vai começar a pensar numa metapsicologia. Por quê? Porque o inconsciente não é acessível empiricamente. Então, a psicanálise ela vai ter fatos empíricos. Por exemplo, a transferência é um fato empírico, encontrado pelo Freud. Boa parte das outras coisas, ele vai se espelhar na física para dizer, olha, a física ela cria modelos matemáticos de como as coisas podem se comportar. Então, a metapsicologia vai ser um modelo de como as coisas devem se comportar no inconsciente, que eu não sei como é que eles se comportam, só que depois disso ele se torna meio que prisioneiro, ele vai chamar até de metapsicologia feiticeira, que é a tópica, a dinâmica e o aspecto econômico. O aspecto econômico é falar da libido, o aspecto dinâmico é falar das pulsões, do aspecto pulsional, e o aspecto tópico é isso que as pessoas conhecem, o eu, o supereu e o isso, que são localizações psíquicas que não se confundem com localizações cerebrais, mas que são extensas no espaço e que uma desloca a outra, que é um raciocínio complicado de se pensar. Mas eles são modelos. É um modelo hipotético de como as coisas se dão no inconsciente, que tem um elevado valor explicativo para eu compreender uma série de coisas. Por exemplo, ele propõe um modelo de como os sonhos se formam. A gente não sabe como os sonhos se formam, porque os sonhos se formam no inconsciente. Mas o modelo metapsicológico do Freud vai propor a existência de uma censura, vai propor a existência de um deslocamento e de uma condensação, como mecanismos formadores do sonho, etc, etc, etc. Que vão entrar numa teoria geral, que é a doutrina freudiana, para se pensar uma série de eventos psíquicos. Inclusive, como o humano se constitui a partir do complexo de Édipo. E, para o Freud, isso era um procedimento absolutamente científico. E mais, era um procedimento das ciências da natureza. Porque se pautava em uma causalidade. Ele estava sempre procurando a causa.
ele nunca abandona, ele abandona a noção de trauma, que é uma noção boba, na verdade, mas ele nunca abandona a noção de uma causalidade, que o mantém estritamente na ciência da natureza. É por isso que o Paulo Hansson, quando ele vai falar do Deutung freudiano, do interpretar freudiano, ele vai dizer, é um mistério, porque ele propõe uma interpretação, mas ele não se propõe jamais como uma ciência do espírito, que é outra coisa que a Pasternak erra. Ela diz que o Freud é uma ciência do espírito porque tem que interpretar no meio. E está errado. Ela erra em muito. Ela seguia só pela palavra e não pelo significado da palavra, né? Exato. Em Freud, interpretar significa apontar a causa. Então, até aqui, a concepção de ciência freudiana, para a gente utilizar os termos que a gente está propondo, é aquele que você tinha falado, né? É a Exato. concepção construtivista. O objeto da ciência não é a realidade propriamente, é a construção lógico-conceitual a partir das experiências empíricas com as quais eu lido, majoritariamente experiências clínicas, né? Já que é na Sim. clínica que ele adquire a informação. O modelo de racionalidade é, é uma razão aproximativa, você diria, ou ele tem um modelo de racionalidade mais próximo do racionalismo? Eu diria que essa é uma afirmação complicada porque o Freud ele não tem influência de autores racionalistas. Talvez no máximo é um Descartes, etc. Mas que ele ficaria aí um meio termo entre uma razão com conhecimento aproximativo e um aspecto racionalista. Uma espécie de racionalismo aplicado. Mas Sim. essa é uma afirmação que é complicada e muitos psicanalistas me contestariam de imediato que não é e tal. Mas eu sustento essa afirmação. Eu acredito que seja uma coisa no meio termo. Então, você diria que o tipo de raciocínio eu escrevi errado, que é dedutivo. É, da psicanálise é um tipo de raciocínio hipotético dedutivo, ou seja, eu lanço Sim. né, construções lógico-conceituais com base naquilo que eu observo e vou, a partir daí, tentar observar se elas explicam de fato aquilo que eu Isso. observo, né? O grande problema é que Freud se torna prisioneiro de suas hipóteses. O próprio Paul von Hansung vai dizer Ele não isso. abre mão delas. Não, ele torna-se prisioneiro da metapsicologia. E a metapsicologia passa a ser o hálito, né? o sotaque da psicanálise. Tanto é que ele vai tentar, ele diz para o Jung que eles precisam defender a sexualidade como um dogma. E ele vai dizer que para ser psicologia, para ser psicanálise, você tem que falar de complexo de Édipo e sexualidade. Hum. Esse seria um aspecto não científico do Freud? Ou seja, a gente Seria estou identificando dogmático. aqui, né, para clarificar o que seria um aspecto científico, seria assim: uma comunidade científica é aquela que se orgulha não de manter uma crença, mas de revisar a crença à luz de novas evidências. Sim. Então, esse seria um aspecto dogmático freudiano. Seria, que ele assume como dogma mesmo. Sim. Né? E em determinado momento ele diz que a psicanálise é o que ele disse que é. Né? Então, de uma maneira muito desapaixonada, você tem esse aspecto. Há um aspecto político em Freud. Uhum. Porque, em certo sentido, ele queria dominar o mundo. Né? Ele queria que a ciência dos sonhos, a psicanálise, ela pudesse se expandir pelo mundo inteiro e pudesse ser algo para além de uma ciência judaica que foi criada em Viena. Né? Por isso que Jung era tão importante, porque ele era um homem não judeu e era o psiquiatra mais importante do mundo na sua época. Né? Muito mais importante que o Freud, inclusive. Que, Mas o inclusive, que é não era importante, psiquiatra. o- sim. O que é importante dizer também é que quando a gente fala de psicanálise, a gente não está falando de Freud, né? Só, pelo menos, né? Exato. Não. A gente está falando de uma teoria que nasce com Freud, mas que tem um desenvolvimento histórico, né? E daí é importante a gente falar desses outros dois nomes aqui. Sim. Não para falar só de psicanálise, mas para falar como as psicoterapias, né? Se desenvolveram ali. Falar de todas elas é impossível, né? Num tempo exíguo como a gente tem. Mas aí vamos falar do Jung e do Lacan. É melhor falar primeiro do Jung ou do Lacan? Vamos no Lacan, porque ele está na... Tá. O Lacan, ele tem uma coisa paradoxal, né? Porque ele faz uma releitura radical de Freud,
ao mesmo tempo que ele retorna a Freud. Isso é um negócio que eu acho muito chocante, porque eu estava tão acostumado com os lacanianos, né? E os lacanianos têm uma característica que os junguianos não têm. Eles têm um apreço por Freud. Mesmo aos erros do Freud. Eles têm apreço por Freud, eles leem Freud. E quando eu comecei a estudar de maneira mais pormenorizada a história da psicanálise, após a morte do Freud, e já com Freud em vida, a doutrina freudiana era desprezada. Considerava-se que o método freudiano era muito bom, mas que o Freud era desprezível, que a doutrina freudiana e a psicanálise estava passando por um processo de radical modificação, especialmente nos Estados Unidos, em que os escritos de Freud eram desprezíveis. Lacan é o cara que diz, precisamos retornar a Freud. E aí é uma revalorização dos escritos de Freud. Esse processo, né, de desvalorização da doutrina já se dá, ou começa a se dar, quando a psicanálise começa a ir para outros países. Na França isso acontece, etc. O Paul Laurent tem um capítulo só sobre a recepção da psicanálise em vários países, para demonstrar isso, né? Mas eu fiquei muito chocado, assim, de achar que os psicanalistas pensavam, antes de Lacan, que Freud falava só besteira. Com Lacan, há um retorno da importância da letra freudiana. Mas, ao mesmo tempo, ele mantém-se freudiano, mas faz uma releitura radical da psicanálise. E Freud, para Freud, a psicanálise era uma ciência, e ciência era sinônimo de ciência natural. Ele só cita duas ou três vezes, o termo ciências do espírito, na obra dele toda, né? E para ele, era certo que a psicanálise era uma ciência e era uma ciência natural. O Lacan, ele opera várias releituras de Freud, né? Mantendo-se um freudiano, mantendo-se fiel ao espírito freudiano, digamos assim, né? Ele inaugura o seu pensamento, digamos assim, com a tese de doutoramento dele em psiquiatria de uma paciente chamada Aimee, que era uma paranoica. Porque Freud escreve sobre a paranoia, a pedido do Jung, inclusive, que dá para ele o texto das Memórias de Schreber, mas Freud capitula diante da paranoia e da psicose. Por quê? Porque o motor da análise para Freud era a transferência. Para o Freud, o núcleo de toda a neurose é o complexo de Édipo, e o motor da análise é a transferência. O Lacan, ele vai propor uma técnica psicanalítica para lidar com a paranoia. E os lacanianos têm toda uma maneira de lidar com a psicose e a paranoia. Salvo engano, eles só capitulam diante da perversão, né? A perversão não seria passível de tratamento, mas obviamente há lacanianos que vão discordar disso e vão dizer que existem possibilidades de caminhos para o tratamento da perversão também. O meu analista, inclusive, é um cara que estuda isso. Ele discorda disso, discordaria dessa perspectiva. E o Lacan, ele é um sujeito realmente genial, com contribuições em várias áreas do saber, inclusive a lógica, que vai beber de vários saberes e ele vai pensar a seguinte coisa: olha, para a maioria dos lacanianos, o que eu disse é uma bobagem, né, sobre o caso Aimee. A primeira contribuição de Lacan para a psicanálise, por meio dos lacanianos, é o estado do espelho. E nesse estado do espelho, ele vai falar de uma captura imaginária. Ele vai usar como alegoria a ótica, e a imagem real, a imagem virtual, essas coisas, para falar que o conhecimento humano, de princípio, se constitui de uma maneira paranoica. E aí ele vai dizer, a ciência, ela vai ser uma ciência paranoica. Por quê? Porque ela sutilmente, para poder conseguir uma aparência de verdade, ela vai foracluir, ou seja, ela vai tirar de cena o sujeito da enunciação. E a psicanálise, ela vai ser ela vai estar interessada, para Lacan, ela vai ser uma ciência do desejo. E ela vai tratar da realidade do desejo, que é justamente o que é excluído, esse sujeito desejante é excluído pela ciência. E aí o Lacan, ele vai se fazer a seguinte pergunta. A pergunta não é mais se a psicanálise é uma ciência, mas que ciência é capaz de dar conta da descoberta da psicanálise.
Apesar de que, isso ele vai falar em 63, apesar de que a partir de 1950, né, que é quando começa a aventura estruturalista na Europa, ele, em 53, ele vai aderir ao estruturalismo linguístico e vai ser um dos heróis estruturalistas desse período. E o estruturalismo linguístico, ele não era recessivo à psicanálise, porque o estruturalismo, ele é uma epistemologia da desconfiança. Então há algo de escondido, há algo que não se vê. E havia uma clara inspiração freudiana. Tanto é que o Lacan ele tenta traduzir a linguagem da psicanálise para uma linguagem estruturalista. Então, e o estruturalismo, para quem não sabe, a partir da tese de doutorado do Lévi-Strauss, que é utilizar na antropologia a linguística do Saussure, que ele vai descobrir nos Estados Unidos, era uma grande promessa de cientificidade para as ciências humanas. Porque aí você escaparia do individual e você teria uma estrutura geral a qual você poderia se referir para você poder trazer cientificidade às ciências humanas. Algumas pessoas consideravam, inclusive, a matemática das ciências humanas ser o estruturalismo, mas isso teve curta duração. E o Lacan vai, inclusive, pensar o inconsciente estruturado como uma linguagem. E ele vai traduzir o deslocamento da compensação como metáfora e metonímia. Ele vai traduzir, ele vai falar da cadeia de significantes, ele vai falar de significantes mestres, uma série de coisas desse sentido. E aí, para o Lacan, uma coisa estava certa para o Freud. Ele era ciência, mas não era psicologia. Para o Lacan, fica certo que ele não é psicologia nem ciência. Ao contrário, a psicanálise ela e deveria ser uma espécie de espinho na carne da ciência, mostrando para a ciência, desmascarando a pretensão e o aspecto de verdade da ciência, ao mesmo tempo em que ele abandona a pretensão científica e vai entender que a psicanálise é um outro tipo de discurso, porque é o discurso do sujeito desejante que é deixado de fora do discurso científico. Pela pretensão de objetividade do discurso científico, né? Exato. Exatamente. É por isso que era problemática aquela pergunta que eu fiz antes, de como é que as ciências humanas constroem objetividade, né? É uma longa história, né, do porquê da palavra objetividade, mas ela pode ser resumida na dicotomia moderna, quando a gente vai tentar dar conta de como nós conhecemos a realidade, de um lado colocar sujeito, de outro lado colocar objeto. Então, explicar o conhecimento é explicar a relação sujeito-objeto, pressupondo que eles são separados. Esse é um pressuposto dessa tentativa de explicação. De um lado tem o objeto, de outro lado tem o sujeito, então a minha tentativa enquanto teórico do conhecimento é explicar como é que essa relação se dá. Conhecimento objetivo é todo aquele conhecimento em que o sujeito não interfere, e conhecimento subjetivo é todo aquele conhecimento em que o objeto não interfere. A grande questão é possível o sujeito não interferir no objeto e o objeto não interferir no sujeito? Porque essa discussão epistemológica mais clássica, moderna, diz que sim, é possível. Mas não sei se é possível, né? E é isso, me parece que é isso que ele está colocando em xeque aí, né? Exato. Entre outras coisas. Entre outras coisas. E o Jung, nesse O balaio? Jung, o Jung faz o que as pessoas acusam o Freud de ter feito, né? De internalizar a discussão metodológica. Eu li recentemente um texto, inclusive bem escrito, mas ele parte de uma premissa errada e chega numa conclusão errada. De que o Jung era um cientista natural. E que isso faz com que ele não consiga ser um hermeneuta direito. Depois eu vou até fazer uma aula sobre esse texto. Mas o Jung, ele vai propor um negócio que o Dr. Sono Dazani chama da psicologia como uma ciência superestruturada. Que é o seguinte, o Jung ele não se refere diretamente ao Dilthey, mas há momentos em que ele claramente está falando do dualismo metodológico do Dilthey. E aí o Jung ele vai entender que a psicologia ela repousa sobre diversos paradoxos. O principal paradoxo é a psicologia enquanto ciência ela precisa de formulações gerais, mas o objeto da ciência é um sujeito individual. O objeto da psicologia é um sujeito individual. E aí ele formula um paradoxo entre o conhecimento e a compreensão, que a compreensão ela é de um sujeito individual e o conhecimento é o conhecimento geral dos aspectos conformes do psiquismo. E aí o Jung vai dizer, olha, a psicologia
ela tem um lado de ciência natural. Por quê? Porque mesmo que eu não consiga estabelecer leis gerais, eu posso descrever. E a descrição, ela está dentro do método empírico descritivo. Logo, quando eu descrevo os fenômenos psíquicos, já compreendendo que isso não é empiria ingênua, mas que eu estou botando os meus complexos para conversar com os complexos que eu estou observando, eu tenho o método empírico descritivo. Tanto é que ele vai dizer que eu fico sempre com a tentação de falar as coisas em alemão, eu vou me furtar dessa tentação. Que os conceitos dele são da pura experiência. Ele está o tempo inteiro descrevendo fenômenos psíquicos e agrupando ele em classes. Por isso que ele vai dizer que ele é um nominalista. Ele é um empirista e um nominalista. Ou seja, ele não cria uma teoria, mas ele simplesmente agrupa em grandes classes, que ele nomeia, certos fenômenos psíquicos. Por outro lado, ela é uma ciência do espírito, porque ela vai precisar de um aspecto interpretativo e de um aspecto compreensivo. Mas, quando você soma essas duas coisas, não dá simplesmente uma mescla das duas. Porque a psicologia, ele vai dizer, tem um estatuto epistemológico igual ao da física e da química. Porque assim como a física e a química são basilares para todas as ciências, toda ciência humana surge no psíquico e existe enquanto fenômeno psíquico. E aí ele vai dizer, Nietzsche estava certo. Tal hora, a filosofia será anquila psicologia. A filosofia torna-se escrava da psicologia, mas não no sentido de que vai se tornar escrava da psicologia, mas no sentido em que a filosofia ela não surge do céu, num aspecto metafísico. Ela surge de uma série de processos psíquicos e ela é um fenômeno psíquico. Então, a base de todas as ciências humanas é a psicologia. Então, ela seria uma ciência superestruturada, com a característica de poder propor seus próprios modelos epistemológicos, como a física e a química o faz. Então, a psicologia, ao mesmo tempo que ela é uma fusão das duas coisas, ela é uma terceira coisa, que abrangeria, estaria na base, né, de todas as ciências humanas, ao mesmo tempo que teria um pezinho nas ciências naturais, quando ela faz uso do método empírico descritivo. E o Jung foi o cara que mais perseguiu uma justificativa epistemológica para a cientificidade da psicologia. Deixa eu fazer uma pergunta que é simples aparentemente só, mas eu acho que ela dá um caldo para a gente terminar a conversa e amarrar tudo. Juntar psicologia, psicanálise de um lado e ciência de outro. Que assim, no fundo, quando a gente está fazendo um discurso pretensamente racional sobre a realidade, seja ele filosófico, seja ele científico, seja ele de qualquer outra monta, que a racionalidade não se esgota nem em filosofia nem em ciência, né? Uhum. O que está em jogo é o quão confiável é aquilo que eu falo sobre a realidade. Sim. O quanto eu decido apostar minhas fichas nesse discurso e não nesse. Porque, no final das contas, isso tem que ser preservado, porque senão a gente volta para o contexto da pandemia, né? Qualquer malucado pode dizer que a vacina não é confiável, isso tem consequências desastrosas para a sociedade, gente morre e tudo vira um desastre. Portanto, essa reivindicação de confiabilidade é importante. A gente não pode abrir mão dela, né? Sim. Acho que no fundo, tentando interpretar da melhor maneira possível as pessoas que estão batendo na psicanálise, no fundo, o que elas querem é um critério mais claro de confiabilidade. Tentando interpretar da melhor maneira, tá? Eu sei que não é isso, Sendo ou caridoso, não né? pode ser reduzido aí. Mas vamos tentar ir por essa via. Vamos aplicar o princípio da caridade. Digamos que é isso que elas querem. Eu só quero um critério, estou encarnando elas aqui. Eu só quero um critério que me diga que é confiável esse discurso. E ainda encarnando elas, me parece não ser confiável. Então a pergunta é: como é que eu sei que o discurso, primeiro, da psicologia. Não, vou manter a psicologia. Vamos falar da psicanálise, não, senão a gente vai estender o discurso. Mas assim, quando é que eu sei que um discurso da psicologia, sendo qual corrente for, se é que dá para dizer isso, é confiável? Como é que eu sei? Que critérios, que elementos eu tenho que prestar atenção onde? Para saber que eu estou diante de alguém
da psicologia para saber que essa pessoa é confiável, para saber que essa área de estudos onde ela parte é confiável? Por que eu tenho que prestar atenção? Olha, eu vou dar a resposta que me parece a resposta correta, né? Porque, por exemplo, a vulgata que se faz da TCC, e aí eu vou usar o termo vulgata para diferenciar as boas pessoas da TCC, é assim, a gente é científico, então confie na gente. E eu acho isso todo, né? A única maneira de trazer isso para algum grau de confiabilidade é trazer para o debate epistemológico. Como esse saber se fundamenta epistemologicamente, né? No caso da psicanálise, aí eu não sou psicanalista. Eu não reivindico para mim o nome psicanalista. Eu sou um analista junguiano. Deixar isso muito claro, né? Eu não reivindico para mim nem entender de psicanálise, né? Uhum. Para também deixar isso muito claro, né? Eu entendo da epistemologia e da história da psicanálise. Mas eu acho que a resposta da psicanálise é que o saber psicanalítico, ele é justamente o saber psicanalítico, porque ele não é um saber confiável. Porque ele é um saber que fala de algo que eu não sei. Porque ele é um saber que fala daquilo que me escapa. Porque é, 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 ele tenta capturar um objeto mercurial. Seja o inconsciente estruturado como uma linguagem, né? Então, o que torna potente o discurso da psicanálise é justamente o fato de ele não ser confiável. Justamente o fato de eu não poder confiar naquilo que eu digo sobre o sujeito na minha frente. Porque, no fundo, eu sei que eu não sei. E que sempre que um sujeito abre a porta de um consultório de psicanálise, se deita lá no divã, a psicanálise começou de novo agora. Vai ser o novo de novo ali. E eu não posso partir de um pressuposto de que esse discurso é confiável. Pelo contrário, é uma epistemologia da desconfiança. A potência da psicanálise é o fato de que se trata de um discurso que não é confiável. E não se pode exigir de uma psicologia do inconsciente ou de uma psicologia profunda que ela estabeleça um discurso confiável. Porque na hora que ela faz um discurso confiável, ela perdeu o inconsciente. Daí a Uhum. pergunta do Lacan. Não mais se a psicanálise é uma ciência, mas que ciência é capaz de dar conta da psicanálise. Porque a gente não tem como estabelecer um discurso confiável sobre ninguém, porque essa pessoa é um sujeito partido. Ela tem um spaltum fundamental, ela tem uma divisão fundamental. E aí, para o Jung, ele dá uma resposta dialética. Eu tenho que dizer sim e não ao mesmo tempo. Eu tenho que entender que se tem um sim na consciência, tem um não no inconsciente. Eu tenho o tempo inteiro que lidar com paradoxos e eu tenho que deixar que o sujeito me ensine sobre ele mesmo. E, ao mesmo tempo, desconfiar de tudo aquilo que eu penso saber. Então, a exigência científica, né, de um discurso confiável, ela mataria a possibilidade de você tratar da inteireza do ser humano. O que eu posso ter e apresentar é um método. E aí Uhum. as pessoas que testem esse método julgam esse método, que foi o que Jung fez. Ele disse assim, ninguém pode criticar o Freud sem antes ter utilizado o método freudiano. E mais, as pessoas que defendem, que atacam a psicanálise, são pessoas tacanhas. E a psicanálise, ela não é simplesmente uma psicoterapia. A psicanálise é um fenômeno cultural importantíssimo. Nunca vai ter um filme chamado, sei lá, tem um filme do Lars von Trier chamado Melancolia, que é baseado no Lacan. Nunca vai ter um filme baseado na TCC, assim, um grande filme de um grande. Nunca vai ter um historiador. Não, porque é um negócio restrito. E a vantagem, talvez, é que seja restrito. Não é ruim, não. Mas o lugar cultural da psicanálise está garantido. O lugar na história da psicanálise está garantido. A importância da psicanálise está e estará garantida. Eu não sou psicanalista, eu sou junguiano. Eu sou um outro abjeto, a maioria dos lacanianos. E cá estou eu, dizendo o óbvio, por uma questão de honestidade intelectual. O maior Uhum. historiador do século XX foi aluno do Lacan do dia que abriu a escola freudiana de Paris ao dia que fechou a escola freudiana de Paris e escreveu textos absolutamente fabulosos, comparando a história à psicanálise, que é o Michel dissertou.
né? Você Hum. tem toda todo o movimento artístico é baseado na psicanálise, quando você vai pensar o surrealismo, né? O menino dos bigodes lá, eu esqueci o nome dele agora. Dali. O Dali lia Freud para escrever aquele negócio. Então, esse cientificismo reducionista boboca, obviamente arranha a imagem da psicanálise, mas ele é isso, é um cientificismo boboca, mal informado epistemologicamente, e de uma discussão filosófica tão rasa que chega a dar pena. Para endossar a última parte da afirmação, é verdade, assim. A discussão filosófica é bastante rasa, né? É, porque falta muita bibliografia para eles tocarem num ponto bastante pequeno do que é a discussão como um todo, assim. Eles partem de uma tradição muito estrita, que eles chamam de filosofia analítica, o que é uma quimera também, porque filosofia analítica, quando você vai investigar o que significa filosofia analítica, não é nada uniforme também. Várias divergências, várias maneiras de abordar a questão. Não existe filosofia analítica. Essa bobagem que é rotular a filosofia contemporânea entre analíticos e continentais, isso não faz o menor sentido para além de uma discussão acadêmica de graduando de primeiro semestre de filosofia, entende? E eu não entendo de verdade essa dicotomia ainda existe, porque ela não explica porra nenhuma, não tem clareza nenhuma nela. E me parece que as pessoas que reivindicam a cientificidade e a filosofia científica, que tem essa também, né? Tem a filosofia científica, partem de uma ilusão que está na cabeça deles do que é fazer filosofia, do que é essa, essa, essa reivindicação de confiabilidade, que só é confiável aquilo que se comporta assim, né? E não de outro modo. Ou que não contesta o papel dessa confiança num discurso para determinado campo do saber, né? Achei bastante interessante sua resposta sobre a confiabilidade aí. Só acho difícil dela ser entendida. Acho ela muito fácil de ser mal compreendida e distorcida. Acho mesmo, acho mesmo. Que é o que fazem quando dizem que a filosofia não serve para nada, sabe? As pessoas não Exato. entendem a profundidade disso. As pessoas acham que isso é uma afirmação banal quando não é, né? É a afirmação. Para você entender a profundidade da a filosofia não serve para nada, você tem que ter muito repertório. E eu sinto mesmo, assim, acho que para as pessoas entenderem o que você falou sobre a confiabilidade, existe um repertório mais profundo que eu não sei se todo mundo vai entender, mas eu quero deixar o convite aqui. Não interpretem o que o Heráclito falou da maneira mais banal possível, que é, então, se não tem confiabilidade, então tudo vale. Pelo amor de Sócrates, pelo amor de qualquer Deus que você acredite aí, não interprete assim, não. Dê uma chance para as 50 referências que a gente trouxe aqui nesse bate-papo hoje. A gente trouxe muita referência. E é impossível tratar todas elas em profundidade em 1 hora e meia, como a gente está aqui agora. Mas eu acho que a gente deu os nossos 20 centavos para a contribuição aí do debate, né? O que você acha? Acho que sim, acho que sim. Acho que dá para dar uma limpada de terreno boa, assim. De novo, né? A TCC é uma psicoterapia boa, é uma psicoterapia tão confiável quanto as outras. O problema é a afirmação a partir de um cientificismo de que ela é a única e a melhor. Não é, né? Nem a Sim, psicanálise é melhor do que as outras. sim. Acho que, para quem quer continuar o debate, acho que é isso. Antes de falar qualquer coisa, tentem investigar se vocês sabem de fato o que vocês estão falando quando vocês estão falando de psicanálise. E se vocês sabem o que vocês estão falando quando vocês estão falando de ciência. Putz, se as pessoas só pararem aí, em vez de, na faina de se pronunciar, aprofundar um pouco esses termos, acho que, porra, já tem um ganho. Já tem um ganho absurdo aí. Porque o pessoal tá falando que não sabe. Essa é a questão, É, né? é. Essa é a questão. Heráclito, meu amigo, muito obrigado pela aula em conjuntos, pelo bate-papo, pela Estou sempre à generosidade. disposição. Fala as últimas palavras aí pro pessoal. O que você quer que eles saiam daqui hoje, não esquecendo do que a gente falou? Ah, a psique não é o cérebro.
todo tipo de reducionismo, em geral, é boboca. Não que em algum momento você não precise reduzir as coisas, né? Mas para explicar, para mais tentar fazer esse tipo de coisa, em geral, é tolo. E o Jung e o Campbell, eles me ensinaram uma coisa muito importante, né? Não preste atenção só ao que as pessoas estão falando, mas ao que está sendo dito, né? O que está sendo dito? É medo? É rancor? É alguma necessidade, né? E o Jung ele dizia que o analista precisa pensar o pensamento do que o paciente diz até o fim. Às vezes a pessoa não pensa o pensamento dele até o fim, né? E assim, vamos pensar o pensamento da Pasternak dessa galera até o fim. O que não é ciência deve ser excluído e tudo mais deve estar sob o tacão da ciência. O que não é diferente do pensamento positivista de que a ciência é o ápice da civilização. E a ciência, queira-se ou não, é uma ciência europeia. O que coloca, no fundo, um discurso, refaz insidiosamente um discurso racista, de que a civilização europeia está acima de todas as outras, né? E eu acho que é muito importante que a gente entenda que esse é um discurso político, é um discurso de poder, travestido de discurso epistemológico e discurso científico, né? E que, ok, essa galera tem uma importância, a gente precisa escapar à unilateralidade de um discurso Foucaultiano da ciência, que por mais que seja correto, ele é muito unilateral. A gente não pode ser anticientífico, mas isso que eles estão propondo não é ciência, é cientificismo barato, né? Sim. A gente sempre tem que manter a lembrança de separar os movimentos dos seus ismos, né? As propostas Sim, originais dos seus ismos. perfeito. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço.